noite. Amados, dando continuidade ao trabalho do Senhor, vamos ler o Salmo 127, por favor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos. Estou vendo aqui várias famílias nesta noite, né? Este salmo, ele é um salmo que tem apenas 5 versículos, mas é um salmo que vai exatamente dar aqui um direcionamento na mensagem que vai ser ministrada aos corações da igreja. À medida que irmãos vão encontrando, vão dando glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Diga, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O último, toda a igreja. E bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta. Irmãos, podem sentar-se. Irmãos, viram aí o último batismo do ano, queridos? Tivemos aqui uma maravilha. Cada irmão que se batizou ganhou uma linda Bíblia de estudo, né? E ontem eu estava ali na Granja Portugal dando uma palavra sobre este assunto e outras coisas mais ali para os homens. E ali nós temos ali 2 casais que ainda não são casados. E ali estava só o homem, né? Aí batizamos 2 pessoas ali, e aqueles 2 irmãos disse: pastor, quando for em janeiro, eu vou me batizar. Já estamos organizando o meu casamento. Olha só. Eles estão se esforçando, eles sabem a importância do batismo e já, né, combinaram com as suas esposas, né, para se casarem, e aí estão aptos a descer as águas. Nós sabemos que exatamente a igreja ela trabalha dessa forma, e os irmãos, né? Aí teve um que perguntou, né? Sempre tem um que faz uma pergunta: pastor, eu estou 14 anos que eu vivo com a minha mulher. Esses 14 anos eu estou em adultério. Ele perguntou. Tudo é para o pastor? Aí eu disse assim, parei, né? Tomei um fôlego. E eu disse: quantos anos você está na fé? Aí ele disse: 1 ano e meio. Aí eu respondi: estes 12 anos e meio, Deus não leva o tempo da ignorância. Você entendeu? Não era o crente, nenhum outro. O que conta é a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. Aí ele disse: pois este ano e meio, Deus é que tem colocado no meu coração se casar. Quem pode dar glória a Deus por isso? A gente fica alegre, irmãos, porque hoje nós vamos trazer aqui uma palavra. Às vezes as pessoas se enganam, né? Não tem
felicidade verdadeira se nós não cumprirmos os princípios, gente. Você está entendendo? Nós que somos servos do Senhor, se nós não andarmos nos princípios da palavra de Deus, não é o pastor que diz, é a Bíblia que nós carregamos de casa para a igreja, não é verdade? É que está lá. Né? E se tem uma coisa, não só o pastor, mas todos que ministram a palavra, que vem para cá, nós é que iremos mais ser prestado conta com Deus. Você sabia? Se eu falar aqui alguma coisa que não está na Bíblia, meu irmão, eu vou ser punido severamente pelo Senhor. Mas se eu tocar aqui num assunto e que eu anular a palavra de Deus, eu vou também ser punido da mesma forma. Quem está entendendo? Por isso é que diz a palavra do Senhor em Tiago: esteja pronto, mais pronto para ouvir. Vocês estão ouvindo aí é bênção. Mas quem está ministrando é o maior cuidado que essa pessoa tem. Né? A gente vai ministrar aqui, a gente ora, a gente analisa a mensagem. Essa mensagem não foi eu que fiz, mas quem fez é conhecido como homem sábio. Foi o presbítero Bruno aqui. Gostei dessa mensagem. Então, mas eu conferi aqui algumas coisas assim, de vou ver aqui, mas está tudo dentro daqui. E aí, quando a gente cumpre o princípio, meus amados, a gente fica com o nosso coração aliviado. E é isso que Deus tem chamado eu como pastor e vocês como igreja do Senhor. Vocês têm o privilégio de que essa igreja, ela não adota a heresia, mas ela adota a palavra do Senhor. E eu tenho visto, nesse decorrer dessa caminhada, quem tem andado nos princípios da palavra do Senhor, a gente tem visto, irmãos, uma vida de bênçãos. A gente tem visto essas pessoas assim. E aí, é aquela história, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem, na verdade, não tem um coração voltado para a palavra de Deus. Aí eu digo uma coisa, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o maior prazer do pastor, primeiro ele ir, né? Estou lutando por isso. Estou lutando por isso, mas também tenho um prazer. É encontrar todos vocês lá também. É encontrar todos aqueles que Deus deu para a gente ministrar a palavra nos seus corações. E a gente tem visto isso, o operar de Deus na nossa vida. Eu vou já trazer aqui a mensagem, mas o presbítero Bruno falou a respeito. Nós estamos numa semana de seminário da família. Todo o ministério hoje, todas as igrejas aqui de Fortaleza e Caucaia, como também Maracanaú, a mensagem ela é uma só. Nós estamos andando da mesma forma. Aliás, sempre fizemos assim. E nós iremos terminar quando? No sábado, às 18 horas, começa o seminário, não é isso? Aí depois do seminário, da conclusão, aí nós vamos ter o quê? Um momento de confraternização com as famílias. Um jantar, né? Inclusive, a pastora de manhã estava pedindo às famílias, né? Dissesse, quantos membros da família vêm jantar? Não sei se tem alguém hoje aqui pegando. Quem é que está na ordem hoje? A pastora não está hoje aqui. Ninguém está. Está no grupo? Mas tem pessoas que ainda não estão no grupo, né? Tem pessoas que não seguem o grupo, né? Aí, a missionária Ângela, então, né? Glória a Deus. Que às vezes a pessoa não vai para o grupo, né?
Às vezes vai para outro colégio. Tá bom? Aí procura a missionária Ângela, que ela, missionária, na minha casa é eu e 5 meninos. Aí, né? A mulher, então, traz os meninos também. Tá? O importante é a gente comemorar. E no sábado, eu e a pastora vamos trazer aqui o nosso testemunho, desde que quando nós nos conhecemos. E um encerramento de uma palavra abençoada também em relação a isso. Irmão, se tem uma coisa que eu oro muito, é pela família. Pastor Josué disse, se na igreja tiver família sadia, a igreja será sadia. Se as famílias forem sadias, o pastor vai ter menos problema para resolver. Sadia em quê? Espiritualmente, em primeiro lugar. Mentalmente e também fisicamente. Se nós somos sadios nesses 3 segmentos, né? Todo mundo aqui está com saúde hoje, amém? Olha só, então, com saúde, né? Materialmente. Né? Todo mundo aqui está bem da cabeça? Jesus. Todo mundo aqui está com a cabeça boa? Olha só. Todo mundo aqui está espiritualmente bem? Olha só. Pois é. Então, é isso aí que importa. Glória a Deus, né? Então, o tema de hoje, né? Pegamos aqui o capítulo o Salmo 127, né? Como base, mas quero ler aqui algumas coisas que está escrito aqui. Diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Se Deus não estiver na frente, meu irmão, você vai trabalhar 24 horas e não vai prosperar. Mas se Deus é o centro, você vai prosperar e não precisa trabalhar muito, tá bom? O Senhor concede o sono, olha só, àqueles a quem ama. Quem dormiu bem ontem à noite? Eu dormi. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Importante. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com flecha nas mãos do arqueiro, do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, na mocidade. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Isso é promessa de Deus dentro da palavra do Senhor. Família, um projeto de Deus. Nós sabemos que o slogan da Shalom, quem ainda se lembra? Projeto de Deus na vida do homem. E o tema de hoje é família, um projeto de Deus. A família não é um projeto da pessoa. Família é um projeto de Deus. Ou seja, Deus está no meio da família. Exatamente dentro dos princípios da palavra de Deus. Família é isso. Quando há princípio. E nós podemos ver, hoje vivemos em uma geração que tem como grande desafio a preservação do modelo familiar, projetado por Deus.
nas mais diversas produções artísticas, moda, música, universidade, há um crescimento de um pensamento que tenta desfazer aquilo que Deus projetou. Todo projeto necessita de princípios e bases que não podem ser alteradas, pois são essenciais. Ou seja, tudo que eu estou lendo aqui é o que realmente está acontecendo. Hoje, se a gente pensar diferente do que a mídia, a sociedade pensa, você é criticado. Só que nós não só pensamos, mas nós temos, irmãos, base naquilo que falamos, naquilo que acreditamos. E às vezes custa a nós um preço muito alto de crítica, de não haver uma compreensão, mas o que nós entendemos aqui é uma coisa, que a família é um projeto de Deus e ninguém irá desfazer. Ninguém irá colocar na nossa mente, é por isso que eu perguntei, tão com a mente sadia? Ninguém vai colocar na nossa mente diferente do que nós aprendemos mediante a palavra de Deus. Isso é importante. Primeiro, quando o marido e esposa ou a família inteira se une diante de Deus, há autoridade e intervenção do céu. Vocês ouviram aqui muito bem. Quando marido e mulher. Família constituída por quem? Mediante a palavra de Deus. De homem com mulher. Sexo oposto. Sexo oposto. Diante disso, nós não temos outro argumento. Coloca dois homens numa selva aí e daqui a 70 anos vai ver se eles existem ainda. Se tem algum ser humano. Hein? Coloca duas mulheres também lá. Daqui a 80 anos, né? Porque pode ser que bote com 15 anos. Ou seja, a multiplicação de seres humanos, o que é que nós entendemos? É entre o homem e o quê? E a mulher. É isso e pronto. Só que a sociedade, em outros meios de comunicação, tem exatamente trazido outra ideia que não acompanha os princípios bíblicos. Que não acompanha. E tem mais. Não é só apenas viverem juntos. Mas nós vamos ver aqui os princípios aqui, olha só. Mais do que morar sobre o mesmo teto. A família é chamada para andar em unidade diante do Senhor.
Ou seja, não basta apenas estar debaixo de um teto ou dentro de uma casa. Ambos, marido e mulher, têm que andar em concordância. Isto é o que, igreja? São princípios que ninguém pode violar. Ninguém pode, na verdade, colocar diferente. Quem tem mais de 36 anos aqui, casado? Levanta a mão. E ainda o marido está vivo ainda. A irmã levantou ali, mas o Senhor já levou. Eu sou o mais velho daqui. Mas, certo. Glória a Deus. Olha a Deus. 50 anos sem querer outra pessoa, pronto. Amém. Quem tem aqui com marido vivo mais de 36 anos de casados? Só eu. Eu sou o mais velho, né? 25, né? Então, louvo a Deus por isso. Não tenho nenhum aqui. É só dizer, Senhor, Tu é misericordioso. Tu é misericordioso. Pastor, e o diabo já tentou separar? Não foi só uma nem duas vezes. Só que a gente anda nos princípios. E aqui a gente pode ver, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, isto é fundamental para o triunfo familiar, em que andar em unidade diante do Senhor, gente. Às vezes você olha para a família e diz, que família abençoada, mas não sabe o que ela passa. Só que você tem que fazer a mesma coisa. O que é a mesma coisa? É andar exatamente na unidade diante de Deus. Diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, verso 1. Ou seja, não adianta todo esforço que alguém colocar em prática para edificar a casa. Ele não irá conseguir se o Senhor não fizer isso. Quem faz isso é o Senhor. E devemos entender uma coisa: quem edifica a nossa casa é o Senhor. É o Senhor. Ele é quem monta. Não somos nós. É Ele que é o autor. Primeiro desafio das famílias nos dias de hoje. Vamos ver aqui se enquadra com a sua realidade nessa noite. Ou com a realidade de pessoas, de família que você conhece. A sociedade relativiza valores e pressiona para aceitar o que Deus rejeita. Você está entendendo aí? A sociedade relativiza valores e pressiona para aceitar o que Deus rejeita. Veja o que diz Romanos,
12 e o verso 2. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Não vos conformei com o que, irmãos? Com este mundo, ou seja, o sistema. Mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha só, depois que seja transformado, renovado o nosso entendimento, para que experimentei o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente depois que nós tivermos um entendimento, temos que ter um entendimento, e aí a gente agora vai experimentar. Vamos ter uma experiência com quem, igreja? Com a boa e agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita? Amém? A vontade de Deus, ela é agradável para nós? Com certeza deve ser. Mas o que a sociedade diz? Não, o que importa é a união. União só é autorizada pelo Senhor se for mediante o matrimônio. União, que é da vontade de Deus, é entre uma mulher e um homem. Amém, queridos? Sexos opostos. E nós aqui não queremos ser extremistas de maneira nenhuma. Mas ninguém vê de outra maneira, queridos e amados irmãos. Ah, mas eles dois são tão felizes. Até alguns crentes, eles vivem tão bem. Olha só, meu irmão. Olha como elas se amam. É a sociedade. É o sistema. Mas tudo isso é o quê? É mal aos olhos do Senhor. Aleluia. E aí a gente vê. Ai dos que, olha, veja o que diz aí Isaías 5:20. Não é eu que estou dizendo, não. 5:20 de Isaías. Olha o que diz aí. A igreja pode ler para mim? Hã? Deixa aí, amado. Olha só. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e os que ao bem mal. Ou seja, há daqueles que vê as coisas erradas e diz que são coisas certas, ou as certas são mal. Respeitar, a gente respeita todas as pessoas. Mas nós não somos obrigados a aceitar aquilo que a Bíblia não nos autoriza na verdade, a concordar. A concordar. Olha o perigo. Sem laços fortes, os filhos buscam aceitação em redes sociais, onde influenciadores substituem a voz dos pais. Ou seja,
Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo lá dentro daquele quarto. Veja aí exatamente, os pais é quem, na verdade, deve influenciar a criança, o filho. Mas o que é que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Nós estamos vivendo momentos em que os filhos estão sendo influenciados pelos influenciadores. E aí muitos pais já perderam a rédea. Há uns anos atrás, quando o filho inteirava 8, 10 anos, já sabia ler e escrever, anos atrás, os pais, o que era que davam de presente aos filhos? Uma Bíblia. Hoje, quando o filho inteira 11, 12 anos, o que é que o filho pede e o pai dá? É o quê? Celular. E depois do celular, o que mais? Computador, tablet. 5 anos, eu fui lá para cima, né? 5 anos. Então, diga comigo, ainda há jeito. Com muito trabalho, mas ainda há jeito. Mas é o que acontece hoje. Eu tenho aqui uma neta com 11, já terá 12 anos. Já estamos preocupados. É porque lá minha esposa, bora ler a Bíblia, vamos orar. Toda noite a minha esposa coloca a mão na cabeça dela e repreende todo o mal. Mas há uma preocupação. Hoje, há uma preocupação. E quem tem mais de uma? Influenciadores é quem estão, na verdade, substituindo os conselhos dos pais. Eu louvo a Deus ainda, que a minha casa está fechada. A gente vem para o culto, a casa fica fechada. Na igreja. Mas tem pais que não tem mais essa alegria. Ela vem para a igreja, o filho fica dentro do quarto, sendo influenciado. Isso vai vara noite, madrugada. Estou falando alguma coisa aqui que esteja acontecendo? Hein? Perigo! Seus laços fortes, os filhos buscam aceitação em redes sociais, onde influenciadores substituem a voz dos pais. É o que a gente está vivendo hoje. Veja o que diz o Provérbio 22:6. Temos que ler Bíblia, gente. Leia para mim, por favor. Deixa aí para a gente decorar. Instrui, em outra versão, a criança. O menino é criança ainda.
No caminho, não é o caminho. A diferença é muito grande no caminho para o caminho. Obrigado. No caminho é andar com Ele. O caminho é mandar Ele ir. Menino, vai para a igreja, vai para a escola dominical. Vai, menino. Menino tem consagração de adolescente hoje. Para quando envelhecer, não se desviar do caminho. Olha só. Quem quer ver os seus filhos, quando estiverem já adultos, no caminho do Senhor? Pronto. Todos os pais querem. A segunda pergunta é essa: o que fazer? Aí. Andar com seu filho no caminho que ele deve andar. Que caminho é esse, pastor? É o caminho do Senhor. Ah, meu filho não é crente, mas é uma benção. Como benção? Meu filho só não é crente. Só não vai para o céu porque não é crente. Só isso. A minha filha, andar no caminho é andar no caminho do Senhor. Com Ele, com ela. Principalmente quando está do tamanho aqui dos filhos aqui, do Tiago, da irmã Larissa, da missionária Ângela. Viu? É nessa idade aí que outros irmãos ensinar o caminho do Senhor. De uma vez por outra a gente ouve falar de filho de crente, adolescente, jovem sendo expulso dos colégios. Não é uma tristeza, não? Hein, irmão? Não é uma tristeza? Mas está cheio. Filhos cedo já se juntando. Não é uma tristeza? Toda mãe, todo pai quer ver a sua filha, o seu filho entrar na igreja, se casando como é a coisa certa. É ou não é? Hã? É sim. É. Quem é que não quer? Toda mãe quer ver a sua filha entrar 15 anos, ou idade linda, fazer a festa de 15 anos na igreja. Minha filha entrou 15 anos, mas está nos caminhos do Senhor. Está lá. Jovem. O resultado: identidade fragmentada e afastamento da verdade. Famílias começam a realizar a sua relação com Deus. Se nós não cumprirmos o princípio da palavra do Senhor, nós iremos, na verdade, ter um resultado negativo. Mas se a gente ensinar, como diz a Bíblia, meu povo, nós vamos ver exatamente os nossos filhos crescer no caminho do Senhor.
Uma certa vez o pastor José Gonçalves disse: eu não quero ser enterrado por filhos desviados. Eu não quero ser enterrado por filhos desviados do caminho do Senhor. Você entendeu? No dia que eu for ser o meu sepultamento, eu quero que os meus filhos estejam no caminho do Senhor. É o legado. Imaturidade espiritual e teologias distorcidas, ou seja, a internet espalha mensagens superficiais e falsas doutrinas. Cuidado com as mensagens que muitos estão colocando na internet. Um dia desse eu disse para o irmão: meu irmão, ô coisa terrível a gente ser pastoreado pela internet. Não estou dizendo que não tem mensagem boa, tem mensagem boa sim. Eu posso até dizer aqui alguns nomes de mensagem que você deve assistir. José Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, quem conhece? Dia desse tinha uma irmã lá em casa, vendo lá umas coisas, camarada desengrejado e tudo. Mas foi aquele... Irmã, eu quero dar aqui um conselho para você. Assista mensagem de quem é crente. Pastor, pois me deu uma dica aí. Aí eu disse só o nome: Pastor Hernandes Dias Lopes. Meu irmão, ela passa o dia assistindo. Só mensagens abençoadas. Dei um conselho, ela... Coisas sérias. Mas o que acontece hoje é uma imaturidade espiritual de muitos e uma teologia distorcida. Ensinamento. A internet espalha mensagens superficiais e falsas doutrinas. Porque virá tempo em que... Veja o que diz 2 Timóteo 4:3. Olha só o que diz Timóteo já, isso há 2000 anos atrás. É o que está acontecendo hoje. Igreja, lê para mim, por favor. Mais forte. Deixa aí. Coceira nos ouvidos. Não suportam a palavra de Deus. Não suportará a sã doutrina, o ensinamento genuíno. Mas eles procuram o mestre segundo as suas próprias cobiças. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu necessito de ouvir. Amém, queridos? É o que eu preciso ouvir para que eu venha ter uma vida equilibrada no Senhor. Mas a internet está aí. E o melhor ensinamento é aquele presencial em que você vem, que nem hoje. Você aprende. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o perigo: famílias sem base espiritual sólida trocam a palavra pela opinião de influenciadores digitais. Vão lá no celular. Esfrio, não vem mais à igreja. Não compartilham mais com a igreja.
É o perigo que muitos estão correndo, nos quais muitos não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos alguns irão apostatar da fé, ou seja, irão negar a fé, irão desistir da fé. Eu já fui crente. Que tristeza. Eu ainda sou crente em Jesus. Eu tenho uma igreja onde me congrego, eu tenho um pastor que é a cobertura espiritual na minha vida. Um pastor, se eu precisar, ele vem aqui na minha casa e vem orar por mim. Se eu precisar, eu converso com ele, ele vai me dar um conselho mediante a palavra. Primeiro Timóteo, capítulo 4 e verso 1. Conjuro. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito, que irmãos? Enganadores, e a ensinos de demônios. Aonde é que você encontra isso, irmão? Na internet. Na internet. Resultado: a fé fica frágil e vidas espiritualmente vazias. Vazias. Acaba o fervor, a alegria da salvação. Ou seja, quem dá ouvido a outras palavras, dá ouvido a ensino de quê? De demônios. E quem dá ouvido a ensino de demônio fica endemoniado também. É ou não é? Mas aqui tem crente de verdade, amém, igreja? A terceirização da educação dos filhos. Olha só, muitos pais entregam a formação dos filhos para a escola, para a mídia, ou a internet. A educação, ela tem que ser dada onde? Em casa. Não é na igreja, não é no colégio, é em casa. No colégio a pessoa vai aprender os ensinos seculares para crescer profissionalmente, mas a educação vem lá da casa. É o pai e a mãe que ensina. Ou seja, a mãe e o pai é um exemplo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Já lemos. Ó, o perigo, a falta do diálogo e discipulado no lar, abra espaço para que telas substituam o papel dos pais. O menino está agitado, em vez de receber o conselho do pai e da mãe, menino, toma esse celular aí. Olha como ele ficou quietinho.
O diabo é sagaz. Olha como ele ficou quietinho. Olha como ele sabe mexer no celular, gente. Olha aí que menino inteligente. Não é assim ou não? Eu nem sei mexer, mas ele já sabe, claro. O diabo faz isso. E os pais substituem o ensino pela TV, pelo celular, pela internet. Nem o glória a Deus, nem o glória a Deus. Ou seja, resultado dos filhos criados pela internet sem referência firme de caráter e fé. Meu filho perdeu a vontade de vir à igreja. Não sei o que fazer. Não é isso que acontece? Pastor, ore pelo meu filho. Claro, pastor vai orar, mas tem que orar primeiramente pelos pais, né? Orar primeiramente pelos pais. Aleluia! Glória a Deus! Soluções à luz da palavra de Deus, gente. A importância da oração em família. A oração é o fio espiritual que conecta a família no céu. Ou seja, é importante uma oração em família. Aquela oração que a família se reúne e ela entrega-se na mão do Senhor. Isto é a luz da palavra de Deus. O casal que ora junto fortalece não apenas um vínculo conjugal, mas o relacionamento com Deus. Ora junto quando forem dormir. Ora junto quando forem fazer a refeição. Certa vez, uma irmã que eu dirigia uma igreja, não é essa aqui não. Pastor, não sei mais o que fazer. A irmã disse, o que foi? O meu marido. E era obreiro, viu? Quando ele chega em casa para dormir, ele nem se ajoelha, ele dá assim um voo rasante. Pronto. Aí só espera a roncadeira. Eu digo, homem, vamos orar primeiro. Quem deve fazer isso é o homem, viu, gente? Decisão é do homem. É o homem. É o homem. É o homem que diz, minha filha, vamos orar. Quando o homem é crente, né? Vamos orar, que nós precisamos de orar por nós e pelos nossos filhos, pela família. A mulher espera do homem isso, amém, igreja? Né? Não é que a mulher não possa também falar, mas tem que ser de você, homem, tem que ser diga de mim, só os homens, de mim. Oração em família. O casal que ora junto fortalece não apenas um fim conjugal, mas relacionamento com Deus. Também vos digo que se os dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isto lhes será feito aonde? Pelo meu Pai que estás no céu. Olha a importância da oração quando o casal ora, busca o Senhor.
Casais que oram juntos experimentam de um favor sobrenatural. Sobrenatural. Filhos que veem seus filhos, olha só, filho que veem seus pais orando, aprendem que a fé não é uma teoria, mas um estilo de vida. Eles aprendem também. Eles aprendem também. Veja o que diz Colossenses 4 e o verso 2. Confirmando o que nós estamos falando aqui no nome de Jesus. Perseverai na oração, vigiando, diga vigiando, ó, com ações de graça, ou seja, louvando em agradecimento. Perseverai na oração. Na oração. Pastor, e se lá em casa eu sou crente e sua mulher não casa, e o meu marido não é? Ora por ele, crendo que Deus vai salvar ele. Mas ele é duro, e você era mole. Você era dura. E vice-versa. E vice-versa. Ore. Aleluia. A oração traz proteção espiritual, ativa o agir de Deus dentro da casa, ou seja, no meio da família. Pastor José Gonçalves diz: quem ora, melhora. Melhora em quê? Melhora o relacionamento conjugal, melhora o relacionamento com os filhos, melhora o relacionamento com os membros da igreja que ele se congrega, melhora o seu relacionamento lá onde ele trabalha, melhora o seu relacionamento na rua onde ele mora. E melhora. Quem ora, melhora. Aleluia. A prática da pureza. Conhecer não basta, é preciso viver a Bíblia, gente. Tiago 1:22, por favor. Prática da palavra de Deus. O que é que diz aí? Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não só o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ou seja, hoje um domingo. Hoje quem esteve aqui na manhã leu um capítulo da Bíblia. Mas você leu outro capítulo na sua casa? E quem não veio de manhã? Como foi a sua vida? Não me diga para mim não, mas diga para Deus. Como foi a sua vida hoje? Você é casal, você é mulher, você é homem, você é filho. Como foi o teu dia hoje com o Senhor? Como foi o nosso dia com o Senhor? Hein? Como foi o nosso dia? Vocês viram aquelas Bíblias que foi dada hoje aqui? Maravilhosa aquela Bíblia, mas se aquela Bíblia ela for colocada só na estante, não vai funcionar. Aquela Bíblia é para ler e depois de ler, fazer o quê? Praticar. Aleluia. A santidade é a muralha que protege a família da contaminação cultural, gente. A santidade é a muralha que protege a família da contaminação cultural. A cultura hoje é
as pessoas não conhecerem a palavra de Deus. É não terem amor, não terem prazer pela palavra do Senhor. Relacionamento familiar concretos, investir tempo junto, refeições, conversas, culto no lar. Outra coisa importante é você fazer uma refeição na mesa com a sua família. Amém, queridos? Isto é um estilo de vida, meu povo. Esquece a televisão, pelo menos naquele momento. Esquece ali o WhatsApp naquele momento. Tem pessoas, é uma colher na boca e uma mensagem. É um no quarto, um na sala, um na cozinha. É assim que nós aprendemos. O marido já não almoça com a mulher e vice-versa. Na hora da refeição é uma coisa importante. Quem está entendendo? Importante isso. Aleluia. Veja o que diz Provérbio 15, o verso 17. Vamos encerrando. Vamos lá? A igreja pode ler? Glória a Deus. Que bênção, rapaz. Que palavra, né? Olha só. Não importa o que você está almoçando. Não é aquele almoço chique. O que vai fazer a diferença, amados, é o que diz a Bíblia aí. Melhor é um prato de hortaliças, onde há o quê? O amor, do que um boi cevado, muita comida, com ele o ódio, com ele a murmuração. É dando graça ao Senhor, meu irmão, o almoço aqui. Eu te louvo, Senhor, pelo que tem me dado no dia de hoje. É assim que a gente deve fazer ou não? Obrigado, Deus, pelo este alimento. Obrigado, Senhor. Laços fortes evitam que a internet e a mídia ocupem o espaço que devia ser dos pais, dos filhos e dos cônjuges. Conclusão: a família é o quê? Um projeto de Deus e precisa ser fortalecida com oração, palavra e relacionamentos reais. Quando a casa é edificada em Cristo, os vínculos não são facilmente substituídos pelo mundo. Veja o que disse Josué 24 e o verso 15. Você pode também dizer isso hoje? A igreja lê aí, por favor. Olha só, vamos ficar com a parte C. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi o que disse Josué. Ou seja, ele tinha convicção de que não era só ele, mas toda a casa ali, ele tinha convicção de que era uma casa onde todos serviam ao Senhor. E é o que nós, quem ainda não tem
este privilégio, mas se você orar, você vai ter no nome de Jesus. Você vai ter, você vai ver isto. Vamos procurar fazer exatamente como os princípios bíblicos falam, que Deus em Cristo possa abençoar a igreja. Fique de pé em nome de Jesus e as palmas para Jesus.